A cerimônia de posse do ministro Flávio Dino durou cerca de 20 minutos e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros senadores. O presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente da República, presidentes de tribunais, governadores e ministros de Estado também estavam presentes. A presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e maior. A cerimônia teve início com a execução do hino nacional pelos Dragões da Independência. Flávio Dino foi conduzido ao plenário pelo ministro mais antigo, Gilmar Mendes, e pelo mais recente, Cristiano Zanin. Em seguida, Dino prestou o compromisso de posse. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis do país. Indicado pelo presidente Lula para substituir a vaga em decorrência da aposentadoria da ministra Rosa Weber, Dino teve seu nome aprovado no plenário do Senado no dia 13 de dezembro. Maranhense, ele é formado em Direito e tem mestrado pela Universidade Federal do Maranhão. Já foi juiz federal e atuou como juiz auxiliar no Supremo. A carreira política começou em 2006, quando foi eleito deputado federal. Foi presidente da Embratur no governo Dilma Rousseff, governador do Maranhão por 2 vezes, senador e ministro da Justiça. Nós participamos hoje da reunião de líderes com o presidente Rodrigo Pacheco e, como todos sabem, eu sou o relator do Código Eleitoral aqui no Senado. E o meu relatório está praticamente pronto, apenas precisando de uma revisão, e o presidente Rodrigo Pacheco me pediu que eu pudesse fazer uma explanação na próxima reunião de líderes sobre as modificações que ocorreram na Câmara com o Código Eleitoral, as modificações que nós estamos introduzindo agora aqui no Senado, que eu pudesse expor isso aos líderes partidários para a gente, então, levar esse parecer à Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, levar ao plenário. Mas a ideia é de que a gente possa votar agora, nesse semestre, o mais rapidamente possível, o Código Eleitoral, para poder entrar em vigor para as eleições de 2026, porque nenhuma modificação pode entrar em vigor sem a anterioridade, nenhuma modificação eleitoral, sem a anterioridade de 1 ano, é o que rege a Constituição. Além disso, eu estou apresentando 2 PECs, em que essas PECs põem o fim à reeleição para os cargos majoritários no Brasil, de prefeito, governador e presidente da República. Nós entendemos que foi um equívoco que se cometeu no passado, não tem trazido bons benefícios ao país. Nós achamos, e muitos concordam conosco, que é um malefício a questão da reeleição para cargos executivos no Brasil. Então, nós estamos propondo uma PEC, pondo o fim da reeleição e estendendo o mandato para 5 anos, porque a maioria, tudo isso é questão de consenso e há divergências, entende que sem a reeleição, um mandato de 4 anos ficaria muito exíguo para um prefeito, um governador, um presidente da República conceber e executar os seus projetos. Então, as 2 PECs põem fim à reeleição e põem o mandato, estende o mandato para 5 anos. A diferença entre as 2 PECs é que uma propõe a coincidência de todas as eleições, de vereador à presidência da República.
e a outra não. Ou seja, as duas PECs proíbem a reeleição para cargos executivos, colocam o mandato de 5 anos, uma coincide as eleições e a outra não coincide. Isso respeitando a expectativa de direito para os atuais prefeitos que vão para a reeleição, os prefeitos que se reelegerem esse ano e os governadores que se reelegerem também, que se elegerem em 2026. Então, o mandato de 5 anos para prefeito só iniciaria em 2028 e o mandato de 5 anos para governador só se iniciaria em 2030. Então, nós não estamos tratando nem dos atuais, nem dos que serão eleitos em 2024, no caso de prefeito e vereadores, e em 2028, no caso de governadores, deputados, senadores e presidente da República. Ok? O meu colega Jacques Wagner, líder do governo no Senado, e com o ministro Padilha, para discutir basicamente a agenda do Congresso e do Senado dos próximos dias, né? E os encaminhamentos para a solução da MP que o nosso governo considera como mais importante para ser apreciada, que é a MP 1202, que trata dos temas da desoneração e do PES. A reunião foi muito produtiva, eu acho que nós estamos muito próximos de um encaminhamento de uma resolução sobre o tema. Dentro de pouco, o ministro Haddad, o ministro Padilha, deverá chamar vocês para anunciar qual vai ser o encaminhamento do governo sobre o tema. Mas, líder, não está definido ainda se vai ser por MP ou PL? Todas as possibilidades que nós já conversamos estão sobre a mesa. Nós estamos ouvindo muito e considerando a opinião do presidente Rodrigo Pacheco, que tem sido extremamente leal com o governo desde o começo do trato em relação a esse tema. E o encaminhamento, que eu posso adiantar a vocês, é que o encaminhamento do governo vai ser muito pautado e baseado na relação de respeito que a gente tem tido com o presidente Rodrigo Pacheco. Dentro de pouco, eu acredito ainda essa semana, o governo oficialmente, através do ministro Padilha e do ministro Haddad, anunciará qual vai ser o encaminhamento. Mas estamos muito próximos. Pode ser durante a viagem do presidente? Talvez até antes disso, né? Talvez antes disso. Eu creio que essa semana nós deveremos ter o anúncio definitivo do encaminhamento. A reunião foi muito produtiva sobre todos os temas. Agenda do Senado, encaminhamento das MPs. Nós vamos ter uma solução que, em relação aos temas da desoneração, ao tema da desoneração especificamente, que eu tenho certeza que é uma solução que atende o que o governo reclama, mas atende também o que o Congresso está reclamando. E essa solução seria retirar os 17 setores e manter os municípios? Deixa o ministro Haddad e o ministro Padilha anunciar isso aí para vocês, mas estão muito próximo da solução. Mas o que eu posso adiantar é que é uma solução que agrada todos os 17 setores e também atende o governo. Sim. Sempre destacar que a MP 1202 é fundamental para as contas públicas. Nós estamos falando de um conjunto de temas que, juntando o tema do PERS e da compensação tributária, representa algo em torno de 50 a 60 bilhões que, no momento em que nós temos que equilibrar as contas do país nesse semestre, para ter um ano tão virtuoso quanto foi o ano passado, essa MP é de caráter fundamental. O ministro Haddad nos relatou que, só para adiantar em relação ao tema do PERS, até dia 1º de março deve apontar todos os dados sobre o PES, não tem dado que não seja, que estará escondido, todos os dados serão apresentados e expostos para vocês, para a opinião pública, para buscar convencer o Congresso da importância da necessidade da apreciação dessa medida provisória, da instalação da Comissão Mista dessa medida provisória e da sua votação. Mas, líder, em relação àquele prazo do 1º de abril que está previsto na MP, isso de começar mesmo só no ano que vem, em relação à reoneração, isso já é uma questão que já foi resolvida ou não, ou também isso está na mesa? Tá, isso está na mesa, isso estará sendo resolvida. Eu diria que está basicamente resolvida, agora só vamos aguardar o anúncio oficial, porque obviamente tem detalhes finais, é necessário
ainda ouvir o presidente da República. O que eu posso adiantar é que a posição do presidente do Congresso Nacional, do presidente do Senado, do presidente Rodrigo Pacheco, que tem sido extremamente leal, franco e direto na relação com o governo, será considerada na solução disso. Então, entre outras coisas, esse tema está para ser ajustado. A questão do PERSE não é tão ou mais importante a posição do presidente Lira, que tem sido uma trava para a instalação de comissão mista. Então, se o governo vê com tanta urgência a necessidade de apreciar essa medida provisória, não tem que estar bem negociado também com o vizinho do presidente? Claro, mas assim, o ministro Haddad tem conversado constantemente com o presidente Arthur Lira. O presidente Pacheco ainda ontem reuniu com o presidente Arthur Lira. Eu acho que assim, o próprio presidente Arthur tem opiniões que esse é um tema que tem que ter um encaminhamento, que tem que ter solução, pelo que ouvimos até do presidente Pacheco. Esse é um tema caro para ele. Eu acho que nós temos dois temas aí e nós temos que encontrar a mediação. Tem o tema da desoneração, que é mais caro ao Senado, né? Tem o tema do PERSE, que é mais caro ao presidente da Câmara, né? Então, e tem a necessidade fiscal, que ambos os presidentes têm compreensão. Nós não podemos, o Congresso Nacional e os presidentes da Câmara e o presidente do Senado, o presidente do Congresso, têm consciência absoluta que o Congresso Nacional tem responsabilidade com a nação e tem responsabilidade com as contas públicas. E essa responsabilidade se traduz pela apreciação dessa medida provisória, que essa medida provisória é o ajuste necessário nas contas públicas nesse primeiro semestre. Então eu creio que nós vamos conseguir o mesmo ponto de debate, de flexão, de diálogo que temos tido com o presidente Pacheco, o governo tem tido também com o presidente Arthur Lira. Com relação à agenda de votações que o senhor falou ali, do que o senhor pode adiantar para esses próximos dias? Vamos assim, amanhã o presidente vai fazer uma reunião de líderes, né? O presidente Pacheco vai fazer uma reunião de líderes para o governo em especial, os temas que são necessários serem tratados, e os temas centrais são das medidas provisórias da agenda econômica, né? IMP 202, a instalação da comissão mista, o encaminhamento dela é um tema central para nós do governo. Então essa é a agenda. E além disso, o projeto de lei complementar que o Ministério da Fazenda está construindo, de regulamentação da reforma tributária. O ministro Haddad relatou para nós que está construindo e até março ou abril deve ter um esboço do projeto de lei complementar, conforme reza